Então, na aula passada, nós vimos que as ondas sonoras se propagam com frentes de ondas de pressão intercaladas por regiões de ar rarefeito, ou seja, com pressões menores. Do ponto de vista de visualização da onda, você vai encontrar o máximo da onda onde você tem as frentes de pressão e a região rarefeita seria o mínimo de pressão. E aí você pode representar essa onda por uma onda senoidal, né, de pressão igual a pressão máxima, ou seja, amplitude seno da fase da onda, onde a fase da onda pode ser representada, né, por uma forma de onda que se propaga, uma onda que está caminhando no tempo e no espaço. E aí a variação da pressão no ponto onde a onda passa, onde o pulso passa, onde a frente de onda passa, vai ser dada por uma amplitude vezes uma função senoidal, onde essa amplitude vai assumir valores positivos para aumento de pressão e negativos para diminuição da pressão local onde o pulso está passando. Essa onda se correlaciona com uma onda de deslocamento também onde o pulso está passando, onde existe uma defasagem de π/2, ou seja, quando a pressão é máxima, o deslocamento é mínimo das moléculas que estão ali sujeitas ao pulso de pressão ou à frente de onda, de modo que eu vou ter que representar isso por um cosseno, o deslocamento de pressão, o deslocamento a onda de deslocamento, ou por um seno, a onda de pressão. A onda de pressão vai assumir um valor máximo, esse valor está relacionado à amplitude da onda de deslocamento. E uma maneira de você visualizar o deslocamento dessa onda é você pensar que o elemento de volume que nós estávamos analisando ainda há pouco vai oscilar entre os pontos máximos e mínimos de um determinado deslocamento. De fato, esse elemento vai realizar um movimento oscilatório, um MHS, em torno de uma posição de equilíbrio. Lembra que a massa não é deslocada durante a passagem de uma onda. Mas esse elemento de massa, ou esse volume, vai sofrer uma alteração, né? O volume dele vai diminuir à medida que a onda passa. Quando eu estou numa posição de máxima pressão, nós vamos ter um volume reduzido. E quando nós temos uma região de mínima pressão, a gente vai ter um volume aumentado. Então, à medida que esse elemento tanto oscila quanto varia o seu volume, eu posso analisar esses dois comportamentos como correlacionados, onde o elemento de volume vai estar no centro do movimento harmônico simples para o maior valor de pressão e vai estar na extremidade do movimento harmônico simples para menor valor de pressão. Daí eu posso fazer um paralelo com o conceito de ondas transversais, né? Porque o elemento vibra, aliás, ondas longitudinais, né? Como o som é uma onda longitudinal, o elemento de volume vibra longitudinalmente a propagação da onda, diferente das ondas eletromagnéticas, que a vibração é transversal, né? Então aqui a gente tem uma vibração longitudinal e associada a essa vibração uma variação de volume também do elemento de volume que a gente está analisando, onde a função que descreve esses volumes é defasada de π/2, como nós já vimos, né? Enquanto a pressão é máxima, representada pelo seno, o deslocamento é mínimo, quer dizer que o elemento de volume está no centro da oscilação. Agora o que nós queremos fazer é correlacionar, fazer um paralelo entre a função seno que descreve a pressão e a função cosseno que descreve a amplitude. E para fazer isso a gente vai usar o conceito de módulo de Boole, onde a gente vai inverter nessa relação que define o módulo de Boole, multiplicando o volume para esse lado e trazendo esse volume dividindo, a gente vai encontrar a variação da pressão do elemento de volume, que é o que nós queremos correlacionar com o deslocamento,
e a gente vai substituir o ΔV, ou melhor, vamos substituir o V, né, pela seção transversal, é o produto da seção transversal vezes o comprimento do elemento de volume, que está variando, né? Esse ΔX está variando. E a variação de ΔX é ΔS, como nós já definimos, né? ΔS é igual a uma variação de ΔX. De modo que se eu quiser uma variação do volume, eu tenho que multiplicar a seção transversal do tubo pela variação de ΔX, que vai dar a variação do volume. E aí eu posso substituir esse termo aqui em cima. E aí então eu posso escrever, né, essa relação aqui como sendo o módulo de Book vezes a área vezes ΔS dividido pela área vezes ΔX, onde eu cortei já, né, a área que estava presente nos dois termos. E você vai ter então aqui uma variação do ΔS pela variação de ΔX. O que isso quer dizer? Quer dizer que ao longo do caminho da onda, né, ao longo de todos os valores espaciais de x, assumidos por x, a variação do volume vai ser diferente. Então, essa derivada, ela te responde como que o volume do elemento de massa vai variar de acordo com a posição espacial que você está escolhendo ao longo do tubo. E aí você pode, no limite infinitesimal, transformar isso numa derivada. Tá? E como você não sabe quem é ΔS, mas você sabe que derivando, né, ΔS e multiplicando pelo módulo de Book, você vai encontrar a variação da pressão. E você também sabe, né, por análise, que ΔS tem que obedecer uma função cossenoidal. Isso vem das condições de contorno dos argumentos físicos. Né? Então você vai multiplicar aqui por um valor que você não sabe quem é, um valor arbitrário, né? Isso aqui depende do alto-falante ou da fonte geradora, né, do ruído, e uma função cossenoidal que você está supondo que a onda se comporta, né, de forma cossenoidal. Quando você deriva isso em função de x, essa parte aqui que multiplica x, esse k, vai sair da derivada, a derivada do cosseno vai dar seno, e o k vai sair, né, da derivada, juntamente com o sinal, porque a derivada do cosseno é menos seno. E aí você então substitui esse resultado aqui, multiplica pelo módulo de Book, e você vai encontrar então como a variação, como que a pressão varia com a variação de S, né? Ou seja, você vai ter aqui uma função senoidal, que vai ser o módulo de Book vezes K, vezes a amplitude de oscilação, o deslocamento, a amplitude de deslocamento. Você vai ter uma função seno que está fora de fase, né, com a onda de deslocamento. E aí você então encontra aqui uma relação entre a amplitude máxima da pressão e a amplitude máxima do deslocamento, que vai ser o produto do módulo de Book vezes o K, que é o número de onda, vezes a amplitude de deslocamento. Você ainda pode também substituir o módulo de Book em função da velocidade, porque você sabe que a velocidade se correlaciona com o módulo de Book, né, por essa equação, onde B vai ser V quadrado vezes ρ. É só inverter essa equação. Então, V quadrado vezes ρ, vezes o número de onda, vezes a amplitude de deslocamento, vai dar a amplitude de pressão. Tá? Então, a amplitude de pressão é tão mais alta quanto maior for a amplitude de deslocamento. Isso aqui, novamente eu digo, está associado ao gerador, à fonte da onda, ou à fonte do pulso. Bom, pessoal, por enquanto é isso, e a gente dá continuidade no próximo vídeo. Bons estudos a todos.